A partir de agora, vamos começar com a leitura do Salmo 91, antes da leitura dos Evangelhos. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror da noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma, nenhuma chegará perto da tua habitação. Mas ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos seus pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu responderei. Estarei com ele na tribulação, e o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Mateus capítulo 13. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear, e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vieram os discípulos e lhe perguntaram: Por que tu fala por parábolas? Eles respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e não compreendereis, e vendo, vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo se faz pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver essas coisas que vós vedes, e não ouviram, e ouvir essas coisas que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a parábola do reino, e não a compreende, então vem o perverso, e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo,
apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. Apresentou-lhes uma outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando dormiam os homens, veio seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: Colhei juntos primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um grão de semente de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, que na verdade é o menor de todas as sementes, mas quando crescido é o maior entre as hortaliças, e torna-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino do céu é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: Eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa. E vieram até ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do trigo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queima no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade, e lançá-lo-ãos na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, e por causa da sua alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Novamente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo de toda espécie. E estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, ajuntam os bons em cestos, mas lançam para longe os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Tens compreendido todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então ele disse-lhes: Portanto,
Todo o escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe da família, e tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que, quando Jesus havia concluído essas parábolas, partiu dali. E chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam: de onde veio a este homem sabedoria e estas obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E suas irmãs, não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas essas coisas? E eles se ofendiam dele, mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas, por causa da incredulidade deles.